Bem, quero aqui pedir por gentileza que abra as nossas Bíblia na carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo que é o tema da festividade nesta noite. Glória a Deus. Amém? A minha versão é um pouquinho diferente, mas aqui na minha versão diz assim: não extingais o Espírito Santo. Na versão que o pastor usou, diz assim, quem tem, leia comigo por gentileza. 1, 2, 3. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Podeis tomar o teu assento. Quando você se acomoda no teu lugar, quero aqui primeiramente louvar a Deus por esta oportunidade que Ele me dá de poder mais uma vez estar aqui na congregação Cidade Nova 1 para falar da palavra dele, que para mim é um privilégio. Louvo a Deus também pela vida do pastor Jasper, sua família, irmã Socorro, os demais, né? Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigado por nos convidar. Não sou um pregador igual ao senhor, mas estou quase tentando aí, chegar perto. Louvo a Deus também pela vida dos nossos irmãos que congregam aqui. Tive o privilégio de passar uns 3 anos nessa congregação. Foi a primeira congregação quando eu cheguei no segundo distrito. Louvo a Deus também pela vida do Taian, sua família, esse jovem abençoado. Os demais irmãos também, nosso presbítero João, Ezequiel, Reginaldo, são pessoas que estão pai do nosso irmão Jário, pessoas que a gente tem uma admiração muito grande, carinho, respeito. Louvo a Deus pelo meio do nosso irmão Chagas, irmão Jaqueline. A gente aprendeu muito nessa congregação. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Queridos, a minha esposa não pôde vir porque é semana de prova, está fazendo uma faculdade. Glória a Deus. Só abaixa um pouquinho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fazendo a faculdade, prova da sua faculdade, e não pôde estar. Minha filha está ensaiando que no sábado tem 2 compromissos também com a banda de louvor. Queridos, enquanto você está aí, eu quero louvar a Deus com um hino antigo. Porque não sou cantor, A moça cantou muito bem, os demais irmãos tiveram oportunidade. E eu senti de Deus, de louvar a Deus com um bem conhecido. E eu quero convidar você juntamente comigo. Eu navegarei no oceano do Espírito, a mim adorarei ao Deus meu. Ao Deus da minha vida, ô Senhor, sem nenhuma explicação. Vem como em
Se terminasse o culto e enquanto os nossos irmãos estivessem dando aqui uma saudação, o jovem adolescente que falou muito bem, nossa irmã Alcide, a nossa missionária, já poderia ir para casa feliz porque o Senhor já tinha falado. Mas aprove a Deus, o Senhor nos dá a oportunidade de poder estar aqui juntamente com os nossos irmãos para falar um pouquinho da palavra de Deus. Quando o pastor Jasper mandou esse tema, a gente tem aquele mecanismo, de já ir para os pés do Senhor e falar o que o Senhor quer falar. E primeiramente Ele vem falar conosco, puxa nossas orelhas, nos corrige, nos coloca no prumo. E eu comecei a navegar um pouco dentro desse tema. E é um tema de confronto a cada um de nós. É um tema de convite. É um tema de examinar as nossas vidas. E nós precisamos desse tipo de tema nesse século que nós estamos vivendo, querido. Porque nós, com o tempo, parece que nós cristãos vamos ficando muito acomodados, muito tranquilos. Pai, pastor, como assim? É porque nós cristãos nós temos um jeito de querer se acostumar em certas coisas e não buscar mais. Se nós não somos batizados com o Espírito Santo, nós buscamos batismo do Espírito Santo, e após buscar o batismo do Espírito Santo, nós nos acomodamos. Está bom ser batizado com o Espírito Santo. Nós somos uma geração dessa. Não vamos mais atrás de poder, de dons espiritual. Nós não vamos mais atrás de olhar um pouco para nós mesmos e falar para o Senhor o que o Senhor quer mais de mim, o que o Senhor precisa de mim. E eu entro um pouquinho em Tessalonicenses, e com o tempo agora, com mais atenção, a gente lê muitas vezes, passa por cima de algumas coisas que nós não vimos. E eu lendo Tessalonicenses, esta primeira carta que Paulo escreve ao nosso irmão Tessalônica, enviado pelo nosso irmão Timóteo, eu vejo que Paulo, logo de início, ele começa a elogiar a igreja. Ele fala para a igreja suas boas características. Ele fala para a igreja como a igreja ela é vista e se tornou conhecida pela província, por causa deles abraçaram a fé de um jeito que a fama deles estava correndo por todos os lados. E Paulo, escrevendo ali com nosso irmão Silvano, Timóteo, ele diz assim: a minha vontade é que eu vá até vocês, para que eu possa, juntamente com vocês, nos alegrarmos, porque ele tinha uma amizade muito grande. Mas ele diz sempre uma coisa em seus capítulos, que ele diz assim: busque mais, queira mais. E o Espírito Santo de Deus, querido, além dele nos querer nos usar, além dele querer fazer morada dentro de nós, ele quer muito mais. Ele não quer simplesmente uma igreja sentada num banco. Não, ele quer mais. Ele precisa de mais. Por quê, pastor? Porque se nós voltarmos um pouquinho para Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, capítulo 2, nós vamos analisar um pouco que quando os discípulos eles recebem o batismo com o Espírito Santo, quando eles recebem o Espírito Santo, eles além de receber o Espírito Santo, eles também recebem poder. Eles recebem autoridade. Mas pastor, eu tenho poder, eu tenho autoridade. Mas para mim mostrar o poder, a autoridade, eu preciso ir. Eu preciso ter coragem. Eu preciso ter ação. Para que
cada um de nós. Mas nesta noite, esse tema, ele diz aqui, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Ele diz, ele fala para nós, não atrapalharmos, mas não atrapalha. O jovem diz aqui que muitas vezes nós queremos dar uma ajudinha ao Espírito Santo, ou muitas vezes nós não queremos fazer aquilo que Ele tem chamado para nós fazermos. Mas eu não sei falar. Mas eu sou tímido. Mas eu sou assim, eu sou dessa forma. Esquece eu. E se entrega mais. Busque mais. Olha só o que ele diz aqui, querido. Lá no primeiro versículo dessa passagem bíblica, ele diz assim: meus irmãos, acerca do tempo da estação, não necessita do que se vos escreve, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Aí eu fui atrás da chave, da palavra-chave desse capítulo, por perguntar para o Espírito Santo, por que o Senhor inspirou Paulo a escrever este capítulo? O que o Senhor, qual a mensagem que o Senhor tem para mim, primeiramente, e depois para que eu possa passar para a tua igreja? Ele estava preocupado com a situação dos mortos, estava preocupado, e Paulo diz assim: não se preocupem com isso não. Fique tranquilo, não dê atenção demais para isso. Deus sabe. Aí ele diz: aqueles que morreram primeiro vão ressuscitar primeiro, depois nós iremos de encontro a eles na nuvem. E Paulo ainda insiste, quando ele para aqui no versículo de número 19, ele traz bem aqui dizendo assim: não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não atrapalhem. Aí eu vou te falar uma coisa: como é que nós atrapalhamos? Aí a gente vai atrás de dicionários, atrás de pesquisa. Uma das coisas que atrapalha o agir do Espírito Santo chama-se pecado. Porque o pecado entristece o Espírito Santo. E muitas vezes nós, com a natureza que temos, pecamos, que muitas vezes nem percebemos ou acostumamos com o pecado. É a palavra, é o tema. Vai bater um pouquinho, mas é para perceber. Aleluia, Deus. E com esse pecado, pastor, que eu sei que roubar, matar, prostituir é pecado, mas tem vários tipos de pecado que tem atrapalhado a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Primeiro, rebeldia. Eu não falo só simplesmente na igreja, não. Rebeldia em casa com os pais, rebeldia em casa com o esposo, com a esposa, como diz o jovem, ele diz assim: é do meu jeito, é eu que faço, como diz algumas teorias, algumas falácias nesse mundo, é a minha regra, é eu que mando, é eu que dou o controle. Mas deixa eu te dizer uma coisa: que quando nós entregamos a nossa vida ao nosso Deus, não é mais a minha regra, não é mais eu que dou o controle. Quando eu entrego meus passos ao Senhor, quando eu falo assim: Senhor, a minha vida agora é sua, é Ele que manda, é Ele que quer fazer, é Ele que faz, de um jeito ou de outro, é Ele que quer nos moldar da forma dele, do jeito dele. Eu não sou meu,
Aleluia. Orgulho. Orgulho. Que coisa, né? Muitas vezes não tem nada mais orgulhoso. Muitas vezes esqueceu até da palavra humildade. Não está nem mais no dicionário. Eu vejo um rei na Bíblia chamado Saul, que a queda dele foi por causa, primeiro, da desobediência e do seu orgulho. No começo, Deus até estava com ele, mas depois que ele desobedeceu e quis fazer do jeito dele, a Bíblia diz que o Senhor tira esse camarada da minha frente, vamos dizer assim, na nossa linguagem, não quero nem mais ver, eu já repudiei, já não quero saber mais dele. Ele fala para o profeta: até quando terás dó? Até quando terás dó? Porque ele acostumou com o pecado, e esses pecados são tudo aquilo que a gente ouve, principalmente a geração de hoje, dizer assim: não tem nada a ver. Isso aqui não vai me prejudicar em nada, mas prejudica. Sabe por quê, querido? Porque esse tipo de pecado são aquelas pequenas manchas nas nossas vestes. São aquelas pequenas manchas que nos atrapalham e nos impede até mesmo de entrar no reino do céu. No reino do céu. Outra coisa, além do orgulho, além da rebeldia, a malícia, Malícia, aquele crente que gosta de ler um pouco na palavra, aquele jeitinho, não, você sabe como é que é, dessa forma, vamos dizer assim, no ditado correto, o malandro. Isso aí, querido, também desce e impede a ação do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Rancor, raiva, mágoa, não perdoar, se achar melhor que os outros, não ser humilde o suficiente para que possa deixar o Espírito Santo entrar no seu coração e fazer morada do jeito dele. Isso atrapalha a ação do Espírito Santo. Muitas vezes nós oramos querendo dons espiritual, mas não para usar para o próximo, mas para nos amostrar, para nos dizer que nós podemos, para receber convite, para estar em multidões, para as pessoas nos seguirem. Mas não é desse jeito, porque o Espírito Santo sabe da nossa intenção. Ele conhece antes até mesmo de eu e os senhores pensar. Ele sabe. Aí ele fica ali: mas pastor, estou tantos anos pedindo, eu quero poder, mas para quê? Para que eu possa ser visto pelos meus líderes, para que eu possa ser visto pela igreja. Deus não dá. Deus não dá. Não sendo saudoso com as minhas lembranças, mas eu lembro que muitas vezes eu chegava numa congregaçãozinha, muitas vezes não, uma congregação que eu nasci, aquela de madeira, piso era de vermelhão, de tábua, quando a gente ajoelhava ficava a marca da cera vermelha na roupa. Mas a igreja, o povo que estava ali dentro daquela igreja humilde, era também humilde. Pastor, mas tinha pessoas com condições boas? Tinha. Humilde eu não estou dizendo que é pobre,
Não. Humilde é diferente. Tem pessoas que não têm condições e é orgulhosa. Tem pessoas que têm condições e é humilde. Humilde, querido, eu quero dizer o seguinte: é aquele que faz as coisas não para se aparecer, respeita sempre o próximo como seu semelhante, não é andar de roupas rasgadas, não nada disso. É você ser carismático. Carismático. E assim, chegou naquela congregação, quando o poder de Deus descia, parecia que aquela congregação ia cair. E muitas vezes eu falava: meu Deus, segura esses pau, segura essas vidas, porque Deus tomava de conta. E hoje nós temos um lugar abençoado, gostoso, aconchegante, para adorar, para deixar ser usado, para buscar. E muitas vezes nós agora tem um terno do ano, brilhoso, sapato, igual diz os meus amigos pregadores, igual lombo de pão doce. O eu começa a crescer. Não sou pregador, mas mesmo, querido. Muitas vezes só porque nós sabemos que somos assembleanos, passa por perto muitas vezes de outra denominação. Essa aí não, vocês são crente não. Aí não cumprimenta com bom dia, boa tarde, ou até mesmo a paz do Senhor. Isso são orgulho. São orgulho. E querendo ou não, isso é uma coisa que aumentou muito nos últimos tempos. Porque a pastor mais a casa ele não, mas isso não mudou, são mesmo. Tem muitas pessoas que você passar por perto e dizer assim: boa tarde, vai te cumprimentar. Bom dia, vai te cumprimentar. Por que eu estou dizendo isso? É porque eu sou crente, eu sou imagem e semelhança de Deus. E para que o brilho do Espírito Santo, através da minha humildade, ele possa ser visto pelos nossos próximos. Pode ser visto. Mas trazendo um pouquinho para cá, saindo um pouco da nossa introdução, deixa eu só ler o que eu fiz a anotação. Diz assim: a igreja de Tessalonicense era uma igreja admirável. O trabalho deles resultava em fé. Esforço era motivado pelo amor e pela perseverança, e era proveniente da esperança em Jesus Cristo. Era uma igreja que era vista. Aí eu comecei a dar uma estudada, eu perguntei para mim mesmo: será que nós somos uma igreja que é vista pelo povo nesse olhar de Paulo? Será que alguém pode nos dar testemunho da minha vida, da nossa vida lá fora dessas quatro paredes? Será que alguém pode olhar para nós e ver assim: rapaz, eu preciso ir naquela igreja, porque eu quero ser igual o meu vizinho, o irmão Mesaque, ou o irmão José, ou o irmão Francisco? Porque era isso que era visto. Eram essas coisas, são esses bom testemunho que a igreja dava. No entanto, estavam cheios de preocupações desnecessárias. Eles estavam preocupados com a ressurreição dos que já haviam morrido, e assim como com a volta de Cristo. Estava deixando o foco, que era adorar a Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, permita-me, por gentileza, e não fique chateado. Muitas vezes nós estamos centralizando a nossa preocupação naquilo que não nos edifica. Muitas vezes nós colocamos a nossa preocupação no nosso problema, trazemos ele nas costas, muitas vezes, para dentro da igreja. Muitas
Muitas vezes nós passamos 1, 2 horas dentro da igreja e saímos do mesmo jeito do que nós entramos. É porque a nossa preocupação não está em oferecer o melhor da minha vida para Deus, mas nos meus problemas, na minha dificuldade, muitas vezes nas contas que está vencendo, muitas vezes na enfermidade que nós estamos enfrentando, muitos problemas no meio da família que nós estamos enfrentando. Sabe o que quer dizer isso, querido? Isso chama-se falta de fé naquele Deus que é poderoso para resolver todos os problemas. E a falta de fé atrapalha o Espírito Santo de Deus agir na minha vida. Atrapalha. Preocupado com aquilo que não me edifica espiritualmente. Se ele falar, eu vou na garganta, não se preocupe não. Preocupado com aquilo que muitas vezes não tem, não nos traz a alegria espiritual. Não nos traz. Olha o que diz aqui. Por isso que o apóstolo Paulo escreve a esses irmãos incentivando a permanecer na fé, vivendo de modo que agora, ou que agrada a Deus, e faz alguma recomendação essencial. E uma da primeira recomendação que ele faz, lá no capítulo 16, que diz assim: alegre-se sempre. Esta alegria, o salmista escreve lá no Salmos 40, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa alegria não é só aquela simplesmente de dar risada, só simplesmente mostrar os dentes, não. Essa alegria é você todo dia sentir a necessidade. Olha, quarta-feira eu vou para a casa do Senhor, vou glorificar, vou oferecer o meu culto, vou oferecer o meu louvor, vou oferecer a minha adoração. Hoje, eu não vou pedir não, Senhor, hoje eu vou só te dar, eu vou só te dar, eu vou só te oferecer, eu vou só me entregar ao Senhor. Luta, peleja, não tem problema não, está nas mãos do Senhor. Um exemplo disso, nós vemos a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha um foco, era até chegar a Jesus Cristo. Não era abraçar, não era só tocar ali, na hora das suas vestes. Ela enfrentou pessoas empurrando, ela enfrentou brigas nos seus pensamentos. Será que não vai? Alguém vai querendo descobrir, mas não, eu vou. Porque ela tinha essa esperança, ela tinha essa convicção. E muitas vezes, irmão, nós fazemos o nosso problema até maior do que o gigante Golias. Tu já se perguntou por que você vem na igreja e não sente a presença de Deus? Você já se perguntou por que você vem na igreja e sai da mesma forma? O Espírito Santo de Deus me fala que hoje é dia de conserto, pastor Jasper. Hoje é dia de lavar corações. Hoje é dia de purificar a mente. Em qualquer situação da minha vida e da sua vida, alegra-se. Está passando por provação, fique feliz. Pastor, não é doido? Não, não sou doido não. A Bíblia que me diz, mas nós é doido mesmo. Fique feliz, alegre. Se está surgindo perseguição no teu trabalho, na sua casa, na escola, fique feliz.
louva o Senhor, agradece a Ele, porque muitos não vão entender, porque mesmo você na prova, ainda você é uma pessoa feliz, alegre. Aí muitas vezes vão te perguntar: o que você faz? É o Espírito Santo que habita em mim, é uma ação do Espírito Santo na minha vida, é o mover do Espírito Santo na minha vida, que me faz caminhar, que me faz correr, que me faz estar na sua presença. Está na luta, está na provação. Sabe qual horário bom para nós falar com Ele nesse momento? É de madrugada. Que eu para mais. Diz assim: de madrugada o crente vai buscar poder. Madrugada o crente vai buscar poder. Vai. Os dias são de treva, sem poder o crente cai. Vai. Os dias da manhã, é às 4, é às 2. Mas e as lutas? Não se preocupa não, está tudo no pé do papai. Uma hora ele vai entender. Tranquilo, fico. Aleluia. No versículo 17 diz assim: orai sempre. Orar sempre, orem continuamente, orem sem cessar. Mas 10 minutinhos tá bom, tá não. 1 hora tá bom, tá não. Pastor, como assim não? É o dia todo, é a hora toda. Está fazendo alguma coisa, ora. Está dirigindo, ora. Porque o crente, quando ora, ele fortalece a amizade para com Deus, fica tão amigo de Deus, tão amigo de Deus. Você nem imagina, você nem sabe o poder, aleluia, que nós temos se nós nos tornarmos amigo íntimo de Deus. Aquela amizade gostosa que você ouve a voz do Espírito Santo igual. Faz isso, sabe? Não tem dificuldade que nos tira do centro, não tem. Ele diz assim no versículo 18, ele diz assim: dê graça em toda circunstância. Ele diz assim: gratidão mostra a confiança de que Deus conduz a história. Nos Salmos 125, primeiro versículo, ele diz assim, que é bem conhecido nós: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confiança. Não tem a tecnologia que nós temos hoje, estéreo, mas ela confiou. Foi fazer o que? Eu quero ouvir. Vai lá para os pés do Senhor. A Bíblia não fala quantas horas que ela estava ali, de joelho, se foi 1 hora ou 10 minutos, não fala. Mas ela estava lá, e a Bíblia disse que o seu rosto estava banhado em águas, em lágrimas. E ela acredita que ela estava: Senhor, dá-me o filho, que ele é teu. E o Senhor viu. É amizade, querido. É amizade. Os irmãos que muito tempo me conhecem sabem que eu tenho um exemplo muito importante da minha vida, que é a minha mãe. Minha mãe não tinha leitura, não sabia ler, não sabia nada. Mas quando ela falava assim, em situações difíceis, ela falava assim: calma, Deus proverá. Mas muitas vezes eu levantei na madrugada, eu via ela lá na sala, para não acordar meu pai no quarto. Ela estava na sala, orando, falando em línguas estranhas bem baixinho, e muitas vezes só fazia assim. Eu falei:
vez o meu irmão ia ser morto, o Senhor despertou ela e disse assim: levanta, ora pelo seu filho, que agora eu estou dando um livramento. Tem que ter intimidade. Tem que ter intimidade. Porque o Espírito Santo, ele não fala para qualquer um. Ele fala para o homem para convencer o homem do pecado. Mas depois que ele convence o homem do pecado, ele fala para aquele que tem intimidade. Levanta. Ela levantou, obedeceu para orar. Aí por um fio de cabelo, Satanás ceifou a vida do irmão dele. Hoje ele carrega uma cicatriz daqui até aqui no pescoço. Uma situação aflita. Tem que ter intimidade. Teu joelho tem que ter calo. Nós precisamos voltar à prática de ter intimidade com Deus. Por quê, pastor? Sem oração, nós atrapalhamos a ação do Espírito Santo. Se não tiver ação, a ação do Espírito Santo, aleluia, ela não está dentro de nós, não é vista, não é notada. Eu não preciso dizer, eu tenho o Espírito Santo. Eu não preciso dizer, eu tenho o poder de Deus na minha vida. As pessoas darão testemunhos. Muitas vezes eu estou cansado, vou pescar, pesca tanto dia, pega só um peixe ou dois e pensa que está bom, mas a ação do Espírito Santo está faltando na minha e na sua vida. Nós precisamos continuar testemunhos que os nossos irmãos passados fizeram. Nossa igreja, Assembleia de Deus, nós precisamos voltar a ser pentecostal. Precisamos. Nós da Assembleia, nós precisamos ver no meio nosso meio, Deus levantar alguém com poder e começar a profetizar. Nós assembleanos, nós precisamos voltar, aleluia, a ação do Espírito Santo no nosso meio, quando ele levanta alguém e diz assim: ei, pastor, permita-me, eu tive a visão do céu, aleluia, eu posso falar? Isso não está distante de nós, não, querido. Está perto, pastor? Está. É só eu dobrar o joelho. É só eu dobrar o joelho. É só eu tirar essas coisas que eu acabei de dizer para os senhores, esses pecados pequenos, ou melhor dizendo, que o nosso olhar não tem nada a ver, é nós tirarmos isso da nossa vida e começar a focar no Espírito Santo. Ei, querido, se nós somos a igreja do avivamento, precisamos nos limpar, precisamos nos lavar, precisamos nos, aleluia, olhar para dentro de nós e fazer um exame. Ai, pedir: Espírito Santo, tira isso, agora está vazio, agora me enche. Ele desce como fogo, e quando desce como fogo, ele queima tudo que não é dele e enche do fogo dele na nossa vida. Eu preciso fazer isso, nossa cidade precisa fazer isso, adolescente precisa fazer isso, civilização precisa fazer isso, nós obreiros precisamos fazer isso. Mas nós, irmãos, nós estamos acostumados, tipo, só uma boquinha. Se o pastor não prega na quarta-feira a palavra avivalista, muitos vão sair assim: hoje o culto não falou comigo, não. Falou, mas só que essas coisas estão impedindo o Espírito Santo agir no coração.
tem tampado e tem dado ouvido mais, ou melhor, tem dado atenção mais à vontade carnal, terrena, do que espiritual. Eu não estou dizendo que nós temos que ficar no canto orando sem não trabalhar, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, querido: eu preciso ter uma nova vida diante de Deus. Eu preciso. Nicodemos conhecia toda a lei, sabia, só que ele não tinha uma vida diferente. Por isso que o Senhor confronta ele. É necessário nascer da água e do Espírito. Necessário. É preciso. Faz um exame dentro de você. Meu olho está acabando. Fecha teus olhos. Faz um exame dentro de você agora. Ah, pastor, não tem nada de Espírito. Tem. Se o Espírito Santo de Deus está falando nessa noite, tem muita gente que tem guardado ódio dentro do coração, tem aberto a porta para a depressão. Tem muita gente que pensa muitas vezes que é humilde, mas só Deus sabe o teu ego dentro dele mesmo. Ah, mas eu disse que a palavra vai te confrontar mesmo, porque o Senhor te ama. O Senhor te ama, Ele quer muito bem de você, de mim. Nós temos que fazer isso. Ah, mas tem aquele pecadinho que é de estimação. Vamos andar comigo aqui, meu filho? Alimentando. Tem que olhar para isso. Paulo diz todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, a leitura é bem certa, dizendo assim: examina-se, pois, o homem. Tem coisas na minha vida, quem tem que tirar sou eu e você. Por escolha. Tem coisa na minha vida. Eu, quando era adolescente, eu gostava de assistir filmes tão tenebrosos, matança, terror. Aí eu casei, minha esposa, não crente, isso não é de crente não, né? E aquilo ali foi muito mais. Eu notando assim por dentro, eu falei: tá certo, é mesmo. Tá bom. Eu gostava tanto de fazer o mal, tanto de fazer o mal, pai. Foi parando. Mas é porque eu abri a porta para o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida. Pastor, eu não sei perdoar. Sabe sim, querido. E se você não tem condições de perdoar alguém que te machucou, vai para o joelho. Espírito Santo trabalha. Espírito Santo cura essa ferida. Espírito Santo passa teu bálsamo. Espírito Santo é o Senhor que tem poder. Eu estou tentando, não estou conseguindo. Então contigo, Espírito Santo. Isso que ele faz. Quer ver um camarada bom mesmo, assim, de exemplo na Bíblia, que ensina a perdoar? Pedro. Mas, poxa, por que Pedro? Pedro, antes dele receber o Espírito Santo, ele foi lá e cortou a orelha de Mauro. Então ele era bravo. Depois que ele recebeu o batismo do Espírito Santo, ele levantou da chicoteada, não cortou ninguém. E nem orou para matar. Nem orou. Aí muito crente diz assim: ah, pisa no meu calcanhar, no meu pé para ver. Vai me conhecer. Não. Temos que ser uma nova criatura. Precisamos tirar tudo que tem impedido a ação do Espírito Santo de Deus da sua vida. Precisamos mudar hoje a nossa história. Deus nos dá esta oportunidade hoje. Na quinta-feira, Deus nos concede esta oportunidade de fazermos diferente, de sermos uma nova criatura. Sai deste culto aqui diferente do que eu e você entrou aqui. Ah, mas eu não sei, eu não posso. Pode sim, querido. É sua atitude, é você olhar para dentro de você e ver: ah, Senhor, eu sou pó, eu necessito do teu trabalhar na minha vida. Tira essa mágoa, tira essa tristeza, tira esse orgulho, tira esse espírito de malícia, esse espírito de malandro, esse espírito de mentira. Tira tudo isso da minha vida. Ele tira. Ore mais, busque mais, busque mais.
hino que os adolescentes, jovens cantam assim: enche-me até transbordar. O Espírito Santo só pode encher aquilo que está vazio. Se coloca em pé, por gentileza. Se coloca em pé. Concluindo a minha mensagem. O Espírito Santo de Deus nos convida nesta noite a sermos diferentes, a ser uma nova criatura, a nascer de novo. Se você está sem força de estar nos cultos, ou de estar até mesmo na escola dominical, hoje é noite de renovo. Aleluia, 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 aleluia. Me acompanhe, Ezequiel. Louvar o mesmo louvor que eu comecei, para nós encerrarmos. Mas eu vou fazer um desafio. Eu quero te convidar, você aqui à frente, que a partir de hoje, com permissão, pastor, me desculpa, a partir de hoje, quer ser um novo crente, quer sentir algo que você nunca sentiu, quer mudar a sua história, quer dar a volta de 360 graus e olhar para a cruz e direto ao céu. Mas eu quero te convidar enquanto nós louvamos. Aleluia. Eu não venho ali. Vem que o meu tempo é bem curto. Eu tenho 5 minutinhos. Pastor, não tenho força. Pede ajuda para o canto do teu lado. Porque quando a gente pede ajuda, a gente é humilde para reconhecer que eu preciso de algo diferente dentro da minha vida e da minha